Olá, eu sou o Dr. Jamil Abdo e hoje nós vamos falar um pouco sobre a partilha de bens na separação. Como que funciona? Quem tem direito? De que forma que isso pode ser pago ou não deve ser pago? Tudo isso nós vamos falar agora mesmo no nosso canal. Acontece muitas vezes que as pessoas têm ou um casamento, ou uma união estável, ou até um contrato que estipula este casamento ou esta união estável. E no decorrer dos anos vai se acumulando, ainda bem, patrimônio. Neste acúmulo de patrimônio se compra carro, casa, sítio, casa da praia, vai se comprando coisas, vai se fazendo uma vida em comum, que é o que prevê o direito. E aí quando vem a separação, a outra parte diz assim, tu pega tuas coisas e vai embora. Não funciona assim. Deve ser visto inicialmente se havia algum tipo de contrato e o que este contrato previu ou previa com relação à dissolução, com relação ao rompimento da relação. Se não tiver nenhum tipo de contrato, deve ser dividido ao meio aquilo que adquiriram juntos até o momento da separação. Só que esta divisão ao meio é que gera a briga, a discussão, a discórdia. Por quê? Porque às vezes um não quer dar a parte do outro ou quer pagar valor a menor. Para isso existe o judiciário. Se contrata um perito, se vai ao juiz, o juiz nomeia um perito, se avalia aquele patrimônio, aqueles bens que foram adquiridos durante esta união, este casamento, e a partir disso é determinado que seja pago meio a meio. Nós temos a questão também de que durante o processo pode uma das partes estar usando aquele patrimônio, seja recebendo valores do aluguel de uma casa, do aluguel de um sítio, ou só morando naquela casa, só usando aquele bem. Também deve ser pago aluguel referente a essa parte que o outro deixou de utilizar. Então a partilha de bens para nós no direito, ela é muito comum, ela é muito simples. Se apura se realmente viveram em conjunto, foram casados ou não, mas tiveram uma união estável. Se dessa união estável tiveram frutos, adquiriram coisas e de que forma que isso foi adquirido, e aí se faz a partilha. Uma situação muito comum, que há pouco nós comentávamos aqui, é que às vezes uma das partes diz ao outro, tu vai ao mercado de trabalho e eu cuido da casa, dos filhos, dos cães, dos gatos, da sua família. E daí aquele que ficou em casa, ele sim ficou com uma relação menor patrimonial porque ele não está no mercado. Então a gente tem que dar um certo tipo de compensação para esta pessoa porque ela se dedicou exclusivamente à família e deixou de produzir e estar no mercado de trabalho. Vamos para a parte prática. Na prática, imaginem que o marido foi ao mercado de trabalho e a esposa ficou em casa cuidando dos filhos e tal. E ele, por uma sorte ou por outra, encontrou uma empresa norte-americana que catapultou, que multiplicou por 20, por 30 a profissão dele. Então ele disparou financeiramente e ela ficou lá no lar cuidando das crianças, limpando, tomando banho neles, fazendo isso, dando banho neles, fazendo aquelas coisas todas que faz uma mãe. Ao se separarem, haverá uma distância financeira muito grande entre os dois. O direito serve para compensar esse distanciamento financeiro, porque foi graças a ela que ficou cuidando da família, cuidando dos pequenos, que ele conseguiu se dedicar exclusivamente ao seu trabalho. Então, sim, vale a pena procurar os seus direitos, mesmo numa separação ou numa simples divisão de bens, porque a gente pode explicar e estudar caso a caso e fazer com que se compense o tempo investido para cuidar da família, mesmo que pareça ser impossível. Tem até casos que eles colocam patrimônio lá na China em nome de terceiros e a gente pega. Mas isso tudo a gente vai conversando ao longo dos anos. Se gostou, compartilha, comenta, fala com os seus amigos, dá um like. E a gente se vê numa próxima.